Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome
do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. O pastor Lucas, prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Não importa como você chegou a essa transmissão, não importa como você chegou nessa programação, o Deus que eu apresento a você é o Deus especialista nas causas impossíveis, o Deus que tudo pode, tudo vê e nada passa despercebido aos seus olhos. Se você tem problemas, se você passa por lutas, talvez você já bateu em muitas portas, mas ainda não obteve uma resposta. Eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Nessa quinta-feira nós estaremos realizando a oração pela família e certamente Deus ele vai responder a sua oração. 7 da noite, quinta-feira, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Você é o meu convidado todo especial em o nome do Senhor Jesus. Talvez você diga: não tem mais jeito, é impossível, pois você parou num vídeo, numa transmissão, numa programação que há um Deus e o Deus do impossível, o Deus que é especialista nas causas impossíveis. Eu tenho falado às pessoas que têm nos seguido, que têm chegado até a nação, eu tenho falado: se você observar, se você tiver cuidado de obedecer a palavra de Deus, você verá resultado na sua vida. Como Deus disse, tende cuidado para obedecer. É impossível alguém que venha até Deus que Deus não responda. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí o seu copo com água, prepare sua peça de roupa, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vamos orar. Eu tenho certeza que quando você beber dessa água, Deus fará maravilhas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que me acompanham pelo YouTube. Você que é do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, pois aqui colocamos conteúdos que certamente irão edificar a tua vida, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Vamos com a canção, já já eu volto com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Que você pediu a Deus já está vindo. E esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma.
não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus, o pastor Lucas. Não importa a luta, o problema, a adversidade que você venha a enfrentar. Essa luta, essa tempestade, esse problema, se você confiar em Deus e permitir que Ele venha guiar os seus passos, mesmo em meio ao deserto, esse deserto, essa luta, ela vai passar. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas é necessário que você confie. Jesus disse: não andeis ansioso com coisa alguma. Então, o segredo da nossa vitória, primeiro, é obedecer. A obediência, escolher andar no caminho de Deus, escolher obedecer a Deus, é ainda a melhor opção, ou melhor, a única opção. É escolher a bênção, escolher andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus. E certamente esse deserto, essa luta, essa adversidade que você venha a enfrentar, ela vai passar em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Prepare aí seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz:
a oração do justo pode muitas coisas. Certamente, através dessa oração, Deus fará maravilhas na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Você que me acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal para que você venha receber conteúdos que vão edificar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Então, tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória, do seu milagre, em nome de Jesus. Um bom dia a todos! Da nação que mais cresce, a direção que eu recebo vem de Deus. O assunto aqui são as grandezas desse Deus que com certeza ouro e prata quer me dar. Essa visão me dá poder pra vencer, me capacita pra fazer a diferença. Dia após dia é só vitória, toda honra e toda glória é pro meu Senhor Jesus. Eu tomo posse das promessas que Deus tem pra mim. Sou da nação dos vencedores, nunca vou desistir. Eu ligo agora minha vitória, com meu Deus é assim. Ele não falha, Ele cumpre o que diz. Eu tomo posse das promessas que Deus tem pra mim. Sou da nação dos vencedores, nunca vou desistir. Eu ligo agora minha vitória, com meu Deus é assim. Ele não falha, Ele cumpre o que diz. Guardado e protegido por Deus, eu vou seguindo em frente sem vacilar. Eu sou ungido, eu sou herdeiro das promessas e riquezas que o meu Deus tem pra me dar. Nesse caminho é vencer ou vencer, tenho aliança e compromisso com o altar. Sou a semente que germina e por toda a minha vida uma bênção eu serei. Eu tomo posse das promessas que Deus tem pra mim. Sou da nação dos vencedores, nunca vou desistir. Eu ligo agora minha vitória, com meu Deus é assim. Ele não falha, Ele cumpre o que diz. Eu tomo posse das promessas que Deus tem pra mim. Sou da nação dos vencedores, nunca vou desistir. Eu ligo agora. Graças a Deus, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Eu tomo posse das promessas que Deus tem para mim. Eu tomo posse das bênçãos que Deus colocou diante de mim, e não só de mim, mas de você também. Deus, Ele colocou a bênção diante de todas as pessoas, porém, a maioria, infelizmente, ainda escolhe a maldição. Deus disse a Moisés: pede para o povo escolher as bênçãos ou a maldição. E hoje não é diferente. Pessoas que vêm escolhendo a maldição e depois, quando são frustradas, quando são derrotadas, quando passam por lutas, elas querem culpar a Deus pelos seus fracassos, pelos seus erros. É como aquele filho que não faz nada para ajudar o pai ou agradar o pai, e quando está na pior, fica com raiva do pai porque o pai não ajuda. Assim são as pessoas com Deus, não fazem nada para servir, para agradar a Deus. Escolheram a maldição, escolheram o caminho errado. E quando, como o português mais declarado diz, quebra a cara, então diz: Deus não existe,
Se Deus fosse bom, Ele me ajudaria. Mas o que eu fiz para Deus me ajudar? O que eu fiz para merecer a ajuda de Deus? Deus diz: tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outro. O segredo é esse. É você se tornar a Deus, se voltar para Deus, observar a palavra de Deus, o ensinamento, escolher, fazer a escolha certa. Pois a nossa vitória, as nossas conquistas dependem das nossas escolhas. Escolhas também são sementes. E quando você escolhe a maldição, você vai colher a maldição. Quando você escolhe a bênção, você é abençoado. Muito bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Você pode escolher hoje, bênção ou maldição. Bom dia pros homens da terra. Bom dia, irmão ou irmã. Bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe natureza. Bom dia, o Pai Salvador. Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus, muito bom dia a todos. Preparem seu copo com água, prepare sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Você que está doente, você que está enfermo, você que está vivendo abaixo de medicamentos e disseram para você que é irreversível, não tem saída, não tem cura, e de fato você tem visto isso dia a dia. Talvez você tenha olhado para o céu e até mesmo duvidado da grandeza de Deus. Talvez alguém falou que Deus poderia te curar, tirar você dessa situação, mas você rejeitou. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse o dia da tua visitação. Talvez o Senhor Jesus está visitando você mais uma vez e dizendo: para a medicina não tem jeito, os remédios não fazem efeitos, você foi condenado à morte, mas Jesus, Ele está te dando a oportunidade da vida. Talvez você foi condenado à maldição, mas Deus coloca diante de você agora a bênção. Então fica ligado nessa programação, coloca aí um copo com água, mesmo que você esteja fraco na fé, mesmo que você não acredita, você está aí acamado, você não se levanta, você não consegue fazer nada. Então peça para alguém colocar um copo de água para você e acompanhe essa programação junto comigo, porque ao término dessa programação, na oração, até o último amém, você vai se levantar desse leito, dessa cama, dessa dor, você vai sair desse sofrimento. Não importa se você crê ou não, é por causa da minha fé, é por causa do Deus que eu estou apresentando aqui, nem porque você mereça, mas porque você tem falado que Deus não existe, que Deus é mau, que Deus é ruim, que se Deus existisse você não estava desse jeito. Olha, você só está desse jeito porque você escolheu ficar desse jeito. Por muito tempo Deus colocou diante de você a bênção, Deus colocou diante de você o milagre. O Deus vivo, por muito tempo, Ele te aconselhou, mas você escolheu sempre o lado errado. Coloca aí, se não tem ninguém, dá um jeito, vai lá, pega um copo com água, coloca aí, em nome de Jesus. Não importa de onde você está me acompanhando, não importa
quem é você. Se você é católico, é espírita, é evangélico, não importa se você tem ou não religião, não importa há quanto tempo você está aí. Talvez você me acompanha de um hospital. Olha, é Deus colocando a bênção diante de você, para você sair dessa situação. Você vai sair e você vai vir até o templo da nação para testemunhar o seu milagre em nome de Jesus. Pastor, eu escolhi a bênção. Naquele dia o Senhor falou para mim escolher a bênção ou a maldição, e eu agarrei com os 2 braços, com as 2 mãos eu agarrei a bênção e não soltei. Daquele dia em diante a minha vida começou a mudar, pois é isso que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Escolha, Deus coloca diante de você hoje a bênção, basta você saber escolher em nome de Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje no Café com Deus. Deus tem colocado na nossa frente a bênção e a maldição, mas muitas pessoas têm escolhido a maldição. Quando Deus ele tira o povo de Israel lá do Egito, da escravidão, então Deus, antes deles entrarem a possuir a terra, Deus apresenta ao povo de Israel 2 montes, o monte da bênção e o monte da maldição, para que eles escolhessem o que eles queriam para eles. Lá no livro de Deuteronômio diz assim, lá no livro de Deuteronômio, do capítulo 11, do versículo 26, nós vamos falar sobre esses 2 montes, o monte Gerazim e o monte da bênção. Gerazim é o monte da bênção e o monte Ebal. O monte Gerazim é o monte da bênção, o monte Ebal, o monte da maldição. E esses 2 montes ficavam um de frente ao outro, e Deus pede para o povo de Israel escolher quem você quer ser, o monte Gerazim, o monte da bênção, ou você quer ser o monte Ebal, o monte da maldição. Pois muitas pessoas têm escolhido o monte Ebal, o monte da maldição, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Então diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Então Deus começa dizendo, olha, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do vício, eu tirei das drogas, tirei da miséria, tirei da escassez, da ansiedade, tirei das garras dos espíritos malignos. Agora vocês estão livres. Sabe, muitas pessoas chegam à igreja carregadas de demônios, carregadas de maldição. Então ela passa pelo processo de libertação, é feito ali uma limpeza espiritual, mas quando ela sai dessa cadeia infernal, em vez dela escolher o Gerazim, que é o monte da bênção, ela vai para o lado do Ebal, que é a idolatria, a mentira, a falsidade, a incredulidade, a desobediência. Então Deus está dizendo, olha, agora é necessário vocês escolherem. Você já foi livre, você já foi liberto, você já foi curado, você já foi transformado, a tua alma foi sarada. Agora você deve escolher ou Gerazim ou Ebal, ou Deus ou o diabo. Tem pessoas que ainda não escolheram, já foram libertas, já foram livres, mas ainda não escolheram o Gerazim, o monte da bênção. Não se batizaram nas águas, não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus.
E ela sabe que já foi curada, já sabe que Deus libertou ela. Ela sabe que Deus está ali, pronto, quando ela precisar. Mas ainda ela fica no meio dos dois montes. De um lado Gerazim e do outro Ebal. De um lado a bênção e da outra a maldição. E há aqueles que ainda vivem no monte Ebal. E lá no Ebal, esse monte, o monte da maldição, não tem nada, é seco, é escassez até hoje. Se você pesquisar, é um monte que nada vive. E a pessoa está lá, no monte Ebal, sofrendo, padecendo, vivendo uma vida destruída e reclamando que Deus não faz nada. Só que ela escolheu o monte Ebal. Ela escolheu o monte da maldição. Ela escolheu o caminho da mentira, o caminho do vício, o caminho da infidelidade. Ela escolheu viver aquela vida. Quanto outros olharam tanto o monte Ebal como o monte Gerazim e escolheram se batizar nas águas, escolheram andar com Deus. Olha, quando Deus apresenta ao povo de Israel o monte Gerazim e o monte Ebal, o mesmo que via Gerazim, via Ebal também. Quer dizer, a mesma palavra que eu prego para quem entregou a vida ao Senhor Jesus, também é pregada para aquele que não entregou. Mas por quê? Porque está olhando para o Ebal, olhando para a maldição, ao invés de tomar uma atitude, brincando com a sua alma, brincando com a sua salvação, achando que vai viver eternamente nessa terra. Ah, mas eu não fui para o Gerazim, outras palavras, eu não me batizei, eu não entreguei minha vida para Jesus, mas não faço mal para ninguém. O diabo não está nem aí se você faz mal ou não faz. O diabo não está nem aí se você faz bondade, caridade, se você estende a mão para o pobre, para o necessitado. O diabo não está nem aí. Ele está olhando para a tua alma que ainda não tem dono. E se não tem dono, ele vai possuir, ele vai tomar para ele, ele vai arrancar para ele. Por isso que Deus fala para o povo de Israel: olha, escolha, eu vou colocar diante de vocês, Gerazim e o monte Ebal. Escolhe, vocês querem a maldição para a vida de vocês ou vocês querem a bênção? Então Deus, ele não tem poder, autoridade nenhuma. Agora mesmo eu estava respondendo ali no meu canal e uma pessoa falou assim: nenhum pastor tem autoridade na minha vida. Eu falei: eu não tenho mesmo. Eu não tenho autoridade nenhuma na tua vida. Agora, eu tenho autoridade contra esse demônio que está aí dentro. E provo para você que eu tenho autoridade contra esse demônio. Porque se, no nome de Jesus, ele fica de joelhos para mim. Ele bate cabeça para mim. Porque o poder que Deus me deu é contra as forças espirituais do mal. Agora, Deus não tem autoridade na sua vida mesmo. Isso aí, Deus, ele mandou você escolher. É escolha sua. É escolha sua, ser bênção ou ser maldição, é escolha. É uma escolha que todo mundo deve fazer. Deus não tem domínio, Deus não tem autoridade sobre a vida de ninguém. Agora, ele sempre coloca ali à nossa frente os dois caminhos, os dois montes. Qual o monte que eu quero subir? Qual o monte que eu quero viver? Qual o monte que eu quero ser? O Gerazim? O Ebal. O Gerazim é a bênção, o Ebal é a maldição. Aí depende não de Deus, mas da minha própria escolha de ir para o monte Gerazim e ali viver em paz. Então ele diz assim, versículo 28: a maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciará bênção sobre o monte Gerazim e maldição sobre o monte Ebal. Olha só que bacana. Então Deus fala assim, o monte Gerazim é o monte da bênção. O monte Gerazim é o monte da bênção. O monte Ebal
é o monte da maldição. E muitas pessoas estão vivendo essa maldição. Deus colocou, olha, está aqui, ó, dois montes no mesmo lugar, um de frente ao outro. Olha só que interessante essa mensagem. Olha só, duas pessoas no mesmo lugar. Uma é abençoada, uma tem milagres, uma tem conquista, uma é curada, e a outra no mesmo lugar é seca, sabe? Não prospera, não dá frutos, não consegue fluir. Então, no mesmo lugar, você talvez esteja dentro da igreja, dentro de uma igreja, ou até mesmo da nossa igreja, mas você não consegue florescer. Veja que Deus falou aqui, está aqui dois montes, um é de bênção e outro é maldição. Um é o caminho certo e outro é o errado, no mesmo lugar. E não importa, você pode ser meu amigo, você pode ser amigo de quem for, mas se você não estiver sobre o caminho de Deus, sobre a palavra de Deus, então você está indo para o Monte Ebal, um monte da maldição. Veja, Deus apresenta ao povo de Israel, diante dos seus olhos, dois montes que estão no mesmo território, no mesmo espaço, um de frente ao outro. Mas ele diz, ó, esse aqui é bênção, esse aqui é maldição. Escolhe para você. E assim tem sido. Pessoas no mesmo ambiente, no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, o mesmo ensinamento, porém ainda continua sendo maldição. Ainda não conseguiu prosperar, ainda não conseguiu dar fruto, não consegue florir, não consegue desenvolver. Por quê? Porque a escolha dela não é a escolha da bênção. Ela está naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento, mas quando sai dali, ela vai para o Monte Ebal. Ela vai para a maldição, ela vai para a mentira, ela vai para o vício, ela vai para a mágoa, ela vai para o ódio. Ah não, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Não tem problema. Você pode ser uma pessoa ótima, você pode ser a pessoa mais amorosa desse mundo. Se você não entregou a sua vida para Deus, ainda você continua como o Monte Ebal. Ainda continua como o Monte Ebal, que é a maldição. Pois Deus diz, ó, tende cuidado de fazer aquilo que eu ordeno. Então Deus, olha, é uma ordenância. Vamos traduzir, é uma obrigação. Se eu quero ser bênção, é uma obrigação minha obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido uma vida de tormenta, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando dentro de uma religião. A vida dela é seca, é vazia, não produz, não conquista, não tem paz, não tem nada. Então Deus diz assim, quando porém o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciará bênção sobre o monte Gerazim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam no Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Manre? Pois ide passar o Jordão, para entrardes e possuídes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la, e eis nela habitareis. Tendes, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos prescrevo. Então Deus fala, olha, vocês vão passar no meio de dois montes. De um lado o Gerazim, de outro Ebal. No Gerazim você vai só buscar bênção, vai pronunciar bênção, você vai falar de bênção. Já no Monte Ebal é maldição. Só tem pessoas que a vida dela, quando abre a boca, é só maldição, é só derrota, é só fracasso, é só amaldiçoando a vida dos outros, é só desejando o mal da vida dos outros e até para a própria vida. Sabe que não pensa você, se você amaldiçoa uma pessoa que tem comunhão com Deus,
maldição sem causa não pega. A pessoa, mas eu estou passando por isso. Olha, não existe maldição sem causa. Nem o diabo e nem Deus pode amaldiçoar aquele que não causou a maldição. Aquele que andou diante dos seus mandamentos, que guardou a sua palavra. Então, a maldição, ela só vem porque teve uma causa, teve um causador, teve uma ação de maldade para a pessoa colher maldade. É aquela pessoa que guarda mágoa, guarda ódio, vive jogando praga nas pessoas, vive num caminho errado. Ela sabe o que é certo, ela sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ela sabe que o tempo dela aqui nessa terra, o tempo dela aqui não é eterno, aqui não é eterno. Um dia nós vamos voltar para essa terra, porque o paraíso é aqui. Jesus vai vir, primeiro vai ser os que morreram, estão esperando o juízo, virá o arrebatamento, Jesus levará e Deus ele vai limpar, purificar essa terra mesmo. E depois volta novamente, que vai se tornar uma nova terra, já purificada, sem maldade, aonde o diabo não vai mais ter acesso, ação nenhuma, porque todas as coisas agora são passados. Então, mas para que isso aconteça, para que eu possa viver nesse paraíso, nessa terra, nesse novo céu, nova terra que Deus está preparando, é necessário que eu escolha a bênção ou a maldição, o Senhor Jesus ou o caminho do mundo. E isso imputa também para nossas conquistas nessa terra. Pessoas que querem vencer, você quer vencer na sua vida financeira, você quer vencer na sua família, você quer vencer na vida espiritual. Pessoas que estão vazias, sem paz nenhuma. Por quê? Porque tem sido como o Monte Ebal, o monte da maldição. Tem sido como o Monte Ebal e não como o Gerazim, o monte da bênção. Deus diz, olha, vocês têm cuidado para vocês não buscarem deuses estranhos, deuses desconhecidos. Então, às vezes, a pessoa fica buscando Deus desconhecido, fica idolatrando, buscando, confiando, quando só há um Deus. Só existe um Deus, um Senhor, um mediador, o Senhor Jesus. E não há outro. Agora, quando você tem cuidado, você observa, veja, o Monte Gerazim é o monte da bênção, o Monte Ebal, o monte da maldição. E estavam os dois, um do lado do outro. E Deus fala, escolhe aí. Escolhe. O Monte Gerazim é o monte da bênção. O monte que vai ser bênção na sua vida. E o Ebal é o monte que você vai subir só para amaldiçoar. Quem tem sido você? O que você tem escolhido? Você tem escolhido o Monte Gerazim, o monte da bênção? Ou você tem sido o Monte Ebal, que tem sido maldição? Você tem ouvido a palavra de Deus? Há quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Mas ainda você não se voltou para o Monte Gerazim, que é o monte da bênção. Você ainda não assumiu um compromisso, não se batizou nas águas. Você ainda não consegue ser fiel no seu dízimo, você não consegue dar oferta, você não aceita as coisas de Deus. Você está na igreja, mas você vive do jeito que você quer. Então você está no Monte Ebal. E não adianta reclamar quando vier os problemas. Deus tem que me ajudar. Deus não tem que ajudar. Deus ele não vai ajudar ninguém porque estão com problema, simplesmente. Mas porque se voltaram para o Monte Gerazim, se voltaram para a bênção, para a palavra, para o mandamento, para o ensinamento. Então, nem se você é fiel a Deus, se você anda com Deus, nem Deus pode impedir a bênção na sua vida. Nem porque você já escolheu a bênção, você já escolheu andar no caminho de Deus. Deus diz, eis que ponho hoje diante de ti bênçãos e maldição. Hoje diante de você está o Monte Gerazim e o Monte Ebal. Quem é você? Qual você escolhe? Você escolhe o Monte Gerazim, que é o monte da bênção? Pastor, eu escolho o monte da bênção. Então vamos lá. Então primeiro passo, se batizar nas águas, largar os vícios, andar no caminho com Deus e começar a buscar esse Deus de todo o coração. Agora, se você, não, pastor, eu não quero me batizar, então você já escolheu o Monte Ebal.
mesmo você tendo a oportunidade, você está no mesmo espaço, no mesmo lugar que a pessoa que escolheu a bênção, porém você escolheu a maldição, você escolheu andar distante de Deus. Só que quando vier os problemas, não adianta culpar Deus, não adianta lá se Deus existisse, porque isso aí é joguinho de filho mal criado, isso é joguinho de filho mal educado. Quando ele rejeita o pai, rejeita a mãe e começa a dar as coisas erradas, começa a culpar o pai e a mãe. Ah, meu pai podia me ajudar, minha mãe podia me ajudar. É filho mal educado. E assim as pessoas fazem com Deus. Assim fazem tudo de errado, vive numa vida errada, vive nos vícios, vive na mentira, vive na prostituição, vive passando a perna, vive causando coisas ruins, tanto para ela como para os outros. E quando se encontra no fundo do poço, começa a dizer, se Deus existisse, eu não estaria assim. Quer dizer, ao invés de buscar, dizer, como o filho pródigo fez, pai, me perdoa, eu errei, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas nem isso, só vive reclamando que Deus não faz, que Deus não acontece, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus se esqueceu de mim. Sabe, o que eu mais atendo pessoas, é pessoas dizendo, pastor, Deus esqueceu de mim. Eu falei, olha, Deus se lembrou de mim. Você vê que já faz mais de 2 anos, nós colocamos ali, o Senhor se lembrou de mim. Agora, por que o Senhor se lembrou de mim? Porque quando Ele colocou diante de mim o Monte Gerazim e o Monte Ebal, eu escolhi o Monte Gerazim. Eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi viver uma fé viva e verdadeira. Eu escolhi viver em comunhão com Deus. E quando vem as lutas, os problemas, eu não me preocupo, por quê? Porque eu fiz a escolha certa. Então Deus fala para o povo, gente, olha, Moisés, fala para esse povo, eu vou colocar na frente deles 2 montes, o Monte Gerazim e o Monte Ebal. O Gerazim é o monte da bênção, o Ebal, o monte da maldição. E aí? Você escolhe qual? Você escolhe o monte da bênção ou o monte da maldição? Se você escolhe o monte da bênção, então é necessário que você ande no caminho com Deus, que você comece a ter cuidado em praticar a palavra de Deus, porque aí você é a própria bênção. Não tem quem te amaldiçoe, não tem, olha, você não tem que ter medo de nada. Quando você escolheu viver uma vida com Deus, você escolheu um sucesso tão grande nessa terra, e maior ainda, que é a salvação. É quando você tem certeza que você está no lugar certo. E o lugar certo não é só aquela igreja. O lugar certo é sobre a palavra de Deus. Não tem, você tem pessoas que estão aqui na igreja. Uns são abençoados e outros não. Uns são Monte Gerazim e outros são Monte Ebal. A mesma palavra que é pregada por Gerazim é por Ebal. Quer dizer, só que a bênção está no Gerazim e não no Ebal. Por quê? Porque foi esse que Deus disse, é esse que vai ter a bênção. É o Monte Gerazim que vai ter a bênção. O Monte Ebal é a maldição. Você tem que ser a bênção. Só que para isso, você tem que ter cuidado, guardar a palavra de Deus, andar no caminho com Deus. Se batizar nas águas. Se você não é batizado nas águas, se batize nas águas. Passe a viver essa fé. Passe a viver pela fé em nome de Jesus. E não seja como aquele filho mal educado, que quando tudo dá errado começa a reclamar. Reclama do pai, reclama da mãe. Podia me ajudar, podia me estender a mão, podia me dar uma mãozinha, podia dar um empurrãozinho. Mas não fez por onde. E assim é com Deus. As pessoas levam uma vida toda errada, uma vida toda desregrada, uma vida distante de Deus. E quando elas se deparam diante de um problema, diante de uma situação no fundo do poço, elas dizem, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava assim. Não foi Deus que te colocou nesse lugar. Não foi Deus que colocou a escassez. Não foi Deus que colocou a miséria. Não foi Deus que colocou a doença. Foi a tua escolha. A tua escolha te levou ao fracasso ou a tua escolha te leva ao sucesso. É você que escolhe. É você quem escolhe. Isso não é pastor. Você pode ser amigo de pastor, de bispo, de apóstolo. Você pode assistir o pastor Lucas. Você pode assistir o fulano, Beltrano, Ciclano. Olha, é escolha. Veja que os 2 montes estavam no mesmo lugar, no mesmo território, mas um era bênção e outro é maldição. Na igreja é assim também. Na igreja tem o Gerazim e o Ebal.
O Gerazim, a bênção. O Ebal, a maldição. Por quê? Está no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, o mesmo ensinamento, mas olha, não está nem aí. E só vai abrir a boca quando estiver no fundo do poço para reclamar dizendo que Deus não existe. Ah, mas que Deus é esse que deixou eu passar por isso? Que Deus é esse que fez isso comigo? Cuidado. Cuidado, porque são as escolhas mal feitas é que levam a pessoa à maldição. Não é ninguém não. Não é ninguém não que tem uma maldição do fulano, beltrano. Nada. Se eu escolho a bênção, primeiro o diabo já não existe. Não tem força para tocar na minha vida, porque eu já escolhi a bênção. Olha, tem pessoas que ela vem à igreja, ora, manifesta, vai embora o mal, daqui a pouco volta de novo, mas é o Monte Ebal, está sempre com maldição. Já tem aquela pessoa que veio na igreja, manifestou uma vez ou nem uma vez manifestou, mas já escolheu o Gerazim, a bênção. E o mal não toca mais na vida dela. Por quê? Porque ela fez a escolha certa. Então o problema é você olhar o lugar que você está. Você tem sido nesse lugar bênção ou maldição? Você tem observado, você tem praticado, você tem colocado em prática aquilo que tem te ensinado? Ou simplesmente não, você só pendeu para o lado do Monte Ebal, da maldição, dos seus próprios desejos? Lá no livro de Números, lá em Números, capítulo 23, só para a gente encerrar, 23, versículo 8, diz assim, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Então Deus abençoou o monte Gerazim. Como que você vai amaldiçoar esse monte? Você já foi abençoado. Deus abençoou uma pessoa que escolheu andar no caminho dele. Quem é que vai amaldiçoar essa pessoa? Quem é que vai conseguir amaldiçoar essa pessoa? Porque Deus fala, olha, eu coloco diante de ti o monte Gerazim, o monte da bênção, e o monte Ebal, o monte da maldição. E aí eu escolho viver no Gerazim, eu escolho viver na bênção. Mas Deus abençoou aquele lugar. Quem é que vai amaldiçoar? Ninguém. Se eu escolhi ser a bênção, se eu escolhi andar... E olha, não tem nada a ver a bênção nessa ou naquela igreja. A bênção é dentro de mim. Eu sou a própria bênção. Eu sou bênção quando eu ando no caminho de Deus. Quando eu pratico a palavra de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu sou bênção. Eu me torno Ebal, maldição, quando eu desobedeço. Quando eu não dou crédito, não dou importância para a palavra de Deus. Eu sei o que tem que fazer, mas não faço. Então, é óbvio que a maldição já está dentro da pessoa. Não é que ninguém joga a maldição nela. Ela própria escolheu a maldição. Então são as pessoas que escolhem ser bênção ou ser maldição. E aqui, olha só que bacana. Aqui diz assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros contemplo, eis que o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse, olha só, Balaque pede para que o sacerdote venha e venha abençoar e amaldiçoar. Aí veja só que bacana, ele sobe no monte e vê o povo de Israel espalhado na terra e fala, olha só que multidão, como que eu posso amaldiçoar isso aí que Deus abençoou? Como que eu posso amaldiçoar esse povo que Deus já abençoou? Como que eu posso falar mal desse povo se Deus já falou bem deles? Aí ele diz, queria eu morrer como eles em paz. Olha só, ele foi chamado para amaldiçoar, mas quando ele viu aquele povo que Deus já havia abençoado, ele diz, olha, queria eu estar no meio desse povo, queria eu ter a paz que esse povo tem. Olha, é isso que as pessoas, sabe, as pessoas falam assim, poxa, mas eu queria ter a coragem que você tem, queria ter fé que você tem. Não, é Deus. É Deus. As pessoas, sabe, quando vê você que tem domínio,
diante das lutas, das adversidades, que você não perde a paz, não perde a tribeira, você não vive ansioso. As pessoas ficam, pasma, ficam espantadas de ver. Mas sabe por quê? Porque nós escolhemos a bênção. Nós escolhemos ser o Monte Gerazim e não o Monte Ebal. Deus colocou para mim e colocou para você também. Como Deus colocou para muitas pessoas, todas as pessoas que chegam à igreja, Deus dá uma direção só. Não é você faz o que você quiser, não é faz o que você quer. Você não vem até Deus, até a casa de Deus para fazer o que você quer. Se você veio, é porque você precisa. Então você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. E você fazendo, você dando a importância na palavra de Deus, você se torna a bênção. Não é fazer o que pastor quer ou o que a igreja quer, mas é entender que você pode ser na igreja o Monte Gerazim ou o Monte Ebal. Você pode ser Gerazim se você andar no caminho de Deus, Ebal dentro da igreja amaldiçoado, dentro da igreja com a vida derrotada, dentro da igreja fracassado. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não pratica. Escolha para você. Quem você quer ser? O Monte Gerazim ou o Monte Ebal? Gerazim, lembra, é a bênção. Ebal, a maldição. E de fato, depois, se você continuar lendo lá no livro de Josué, ele sobe com o povo do Monte Ebal para amaldiçoar os seus inimigos. Então, mas eu escolho a bênção. Eu não escolho o Monte Ebal. Eu escolho ser a bênção. Eu escolho ser a bênção porque se Deus me abençoou, quem vai me abençoar? Quando as pessoas olharem para nós, falem, poxa, eu quero morrer com esse povo aí, em paz. Mesmo no deserto, mesmo nas lutas, mas tinham paz. Sabe por quê? Porque escolheram ser a bênção, escolheram o lado certo. Pense nisso. Deus já mandou você escolher. Há quanto tempo Deus te chama para você descer as águas, largar o vício, abandonar o caminho errado, tirar do coração. Olha, eu falava domingo, tem pessoas que eu perdoei, elas nem mereciam perdão, nem merecia, mas porque eu precisava de paz, eu perdoei elas. Eu precisava de paz. E assim funciona. Tem pessoas que estão nem aí, mas eu não vou ficar guardando no meu coração isso. Então, não vale a pena você ficar, remoendo certas coisas. Limpe seu coração, escolha ser o Gerazim, escolha ser a bênção, escolha andar no caminho de Deus. Se você me acompanha já, ou até está na igreja, mas ainda você não se batizou nas águas, e não é só se batizar nas águas, é se batizar nas águas e viver uma vida reta com Deus. Não é ser religioso, não é ser um fanático, não. É fazer a diferença, porque a Bíblia diz que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E quando o mal tentar olhar para você, ele vai dizer, olha, escolhe outro para amaldiçoar porque esse eu não posso. Escolhe outro para destruir porque esse eu não posso, porque esse Deus já abençoou. Deus já o abençoou porque ele escolheu ser abençoado. Ele escolheu, é você que escolhe. É você que escolhe. Deus não tem poder na tua escolha. Deus não tem poder na tua vida. Por isso que você diz, eu faço o que eu quero. De fato, faça o que você quiser. Faça tudo o que você quiser. Mas quando der errado, não culpe Deus. Não fale que Deus te esqueceu. Não fale que Deus te abandonou. Porque foi você que escolheu fazer o que você quer. Pense nisso. Esteja conosco em uma de nossas reuniões. Nessa quinta-feira estaremos orando por toda a família. Em nome de Jesus. Você que está aí doente, escolha agora a bênção. Pegue seu copo com água. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e apresento a vida de cada pessoa que acompanha essa oração. Pessoas, meu Pai, que se sentem injustiçadas. Pessoas que se encontram acamadas no fundo de uma cama, meu Pai, num quarto só,
meu Deus, perdeu as esperanças em tudo e em todos, mas ela se deparou com essa transmissão, meu Deus. Então visita ela agora nesse quarto, visita essa pessoa nesse local que ela se encontra agora, meu Deus, e em pensamento ela começa a orar junto comigo. Há pessoas, meu Pai, que estão à sua volta, muitas pessoas, mas no seu pensamento, como o Senhor diz, importa que o adoremos em espírito e em verdade. E em espírito, meu Deus, e em verdade ela te busca nesse momento. Ela escolhe, meu Deus, ser o Monte Gerazim, o monte da bênção, e não mais o Ebal da maldição. Então toca, meu Deus, para curar essa criatura, toca para remover esse câncer, esse tumor, essa ferida, meu Pai. Meu Deus, esse cisto que vem crescendo dia após dia no útero dessa mulher. Meu Deus, essa pessoa que sofre com a hemorragia constante, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca nessa criatura agora e arranca essa doença. Essa pessoa aqui agora, meu Pai, derrama lágrimas e pede que o Senhor liberte ela desse vício maldito, porque ela já tentou por várias vezes, meu Pai, mas ainda não conseguiu. Então arranca dela esse vício agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Prospera a vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada dizimista desse ministério, que escolheram ser como Gerazim, o monte da bênção, meu Pai. Que sejam abençoados em tudo que fizerem. Meu Deus, quando o mal, os inimigos, o diabo olhar para eles, meu Pai, venham invejar a paz, a alegria e a prosperidade do teu povo. É isso mesmo, pois eu determino em nome do Senhor Jesus a bênção. Eu determino a bênção do Gerazim na vida de cada pessoa, meu Pai, que escolhe andar nos teus caminhos, fazer, meu Pai, a tua vontade. Dá a elas um dia abençoado, um dia de bênçãos e de vitórias. O que está hospitalizado, que receba alta e volte para casa, volte para os braços da sua família. Esse que está acamado, que receba força agora, e levanta desse leito e passa a ter vida, a ter saúde, pois eu abençoo esse copo com água. Coloca nessa água a bênção do Gerazim, meu Pai, do Monte Gerazim. Que seja a bênção, que essa pessoa venha beber, meu Pai, dessa água para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, em nome de Jesus, pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água, em nome de Jesus. Beba dessa água. E você que está aí num leito, doente, enfermo, seja curado, seja livre. O que está no hospital aí, creia, pois os médicos vão passar e vão te dar alta. Ah, pastor, mas está na UTI. Vai sair da UTI e vai para casa em nome de Jesus, com vida e vida em abundância. Tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos orando por todas as famílias às 7 da noite aqui na nossa sede, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Se você é de Indaial, domingo às 9h30 da manhã, em Indaial, aqui na nossa sede, às 7 da manhã. Reuniões aqui na sede em Ascurra, 7 da manhã domingo, e quinta-feira às 7 também. Tá certo? Você é o meu convidado todo especial. Não importa qual é a tua igreja, não importa qual é a placa que você carrega, pois eu carrego o Senhor Jesus no meu coração, não placa de igreja. Então, se você quer ter um encontro com Deus,
real, completa e verdadeira, esteja conosco em uma de nossas reuniões, tá certo? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, que Deus abençoe a dona Elza, que Deus abençoe lá em Blumenau, né? Acompanhando aí o Café com Deus. Dona Sandra, bom dia, dona Sandra, que Deus abençoe. O Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Elza diz também, o Senhor se lembrou de mim. Dona Nilza, o Senhor se lembrou de mim. Eu tomo posse, amém, dona Nilza. A Vanessa, o Fábio, que Deus abençoe os nossos obreiros aqui da sede, que Deus abençoe em nome de Jesus. O Vanderlei, que Deus abençoe, Vanderlei, você e toda a sua família. Seu Gilberto, rapaz, seu Gilberto, Deus abençoe em nome de Jesus. O Jonathan, que Deus abençoe, Jonathan, você e toda a família. Bom dia, pastor, o Senhor se lembrou de mim. Eu tomo posse em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, Jonathan, você e toda a família, né? A dona Flávia também está aqui, que Deus abençoe as crianças em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Também a dona Valéria, que Deus abençoe a dona Valéria, lá em Capinzal, que Deus abençoe o povo de Capinzal, acompanhando aí o Café com Deus. Dona Valéria, seu Leocádio, toda a família, em nome de Jesus. A dona Flávia diz, bom dia, o Senhor se lembrou de mim, eu tomo posse em nome de Jesus. Aí, ó, tá ligado? Seu Agamenon, olha aí, ó, nosso pedreiro oficial tá aí, ó. Então, hoje tá melhorzinho o tempo, hein? Que Deus abençoe, o Senhor se lembrou de mim, Café da Manhã com Deus e o pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus, amém. Dona Marisete, bom dia, dona Marisete, Deus abençoe a senhora, seu Osvaldo, em nome de Jesus. Dona Alessi, paz, dona Alessi, bom dia, que Deus abençoe a senhora, dona Deiane, seu Vani, as costureiras aí, né? Tá trabalhando aí firme e forte, em nome de Jesus. Deus abençoe a dona Salve, seu Jair, rapaz, seu Jair, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. E você que está me acompanhando e não entrou, você também é abençoado. É só você escolher. Escolha a bênção e não a maldição. Escolha andar com Deus. Se você ainda não é um dizimista, se torne um dizimista desse ministério. Estamos construindo aqui a nossa sede, onde será um celeiro de almas. Seja um dizimista, tudo que Deus te der, separe a 10ª parte e semeie, coloque no altar de Deus, pois você vai ver a grandeza, a glória de Deus na sua vida, pois a fidelidade, a obediência te leva ao milagre que você tanto deseja. Seja fiel, que Deus também será fiel. Seja grato, que Deus será grato com a sua fidelidade. Agrade do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração, tá certo? Em o nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo o vale da decisão, levando o nome de todos os dizimistas ali para o vale da decisão, orando, determinando como Deus deu vitória ao povo de Israel, a Josafá. Também Deus dará vitórias aos dizimistas, aos ofertantes, aos membros simpatizantes desse ministério. Tá certo? Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Deus abençoe a dona Deiane, que entrou aqui, a senhora, a Dani, a Júlia, todas as costureiras que estão aí. Que Deus possa abençoar a mão de cada uma e produzir, prosperar de forma grandiosa, em nome de Jesus. Gente, um bom dia a todos e até mais, em nome de Jesus.